Olá, amigos do Quatro Maiores. Eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos trazer as informações aí do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, né? E vamos começar assim, ó, os temas aí na telinha para vocês, né? Temos aqui no caso do São Paulo, Federação Paulista reconhece erro na arbitragem. No caso do Corinthians, ingressos à venda para a final, por conta daquela situação do cambismo, né? O Pituca vai embora para o Japão, é isso mesmo? E a Leila, sem medo da Comebol, não teme punição por conta aí do que aconteceu esses dias em relação ao combate ao racismo? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no Quatro Maiores agora. Você vai ficar muito bem informado dos detalhes de tudo que aconteceu, tá, gente? Nessas notícias que a gente vai trazer para vocês aí. Vamos começar aí, gente, trazendo as informações, né, do São Paulo, tá? A Federação Paulista de Futebol, ela reconheceu o erro de arbitragem naquele jogo São Paulo e Palmeiras, na semifinal do Paulista, quando foi marcado um pênalti, né? Ali em cima do Vitor Roque, onde o juiz da partida, o Flávio Rodrigues Souza, deu o pênalti em campo, e o VAR, através do Rodrigo Guariz do Amaral, não chamou para revisão. O São Paulo entrou com uma petição na Federação Paulista no dia 11, cobrando explicações do reconhecimento do erro. E hoje, no dia 24, né, gente, 13 dias depois, a federação finalmente se manifestou em relação ao pedido do São Paulo, que o São Paulo, aliás, depois que fez a petição, falou que ia entrar com um time juvenil no Paulista do ano que vem, como um ato de resposta, por falta dessa resposta, por falta de um cuidado maior com o time do São Paulo, ali nos bastidores daquela pressão, né? E aí a Federação Paulista, que com o seu presidente, na ocasião, até chegou a pôr a culpa no goleiro Rafael e depois pôs uma nota dizendo que não era aquilo, né, que se equivocou da forma como pôs a frase durante a entrevista. E aí, hoje, finalmente saiu uma nota. A gente vai trazer a nota na íntegra aqui para vocês. Vou pôr na telinha e vou ler para vocês aqui. Aqueles que não quiserem ler, é só ouvir aí, ó, o que disse a Federação Paulista. Ela falou assim, o prezado presidente, né, dizendo ali para o Júlio Casares. A Federação Paulista de Futebol recebeu o ofício enviado pelo São Paulo Futebol Clube e analisou de forma cautelosa os pontos apresentados, bem como todos os fatos relacionados à partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pela semifinal do Paulista 2025. Como é de conhecimento do São Paulo e de todos os clubes filiados que frequentam conselhos técnicos e reuniões de futebol da Paulista, a atual gestão da Federação Paulista fomenta o diálogo entre clubes e federação a fim de melhorar de forma contínua as competições e todos os ecossistemas do esporte. Ela segue na nota falando o seguinte: recebemos sempre de forma humilde toda e qualquer crítica e tomamos providências imediatas. Jamais poderemos ser reconhecidos como negligentes, fato que todos os clubes paulistas são testemunhas. Portanto, é com respeito que recebemos todas as críticas do São Paulo Futebol Clube. Em relação ao lance do pênalti assinalado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, embora seja um lance imperativo e interpretativo, a Federação Paulista de Futebol entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. Importante frisar que Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guariz do Amaral, que detêm os escudos FIFA e atuam em competições nacionais e internacionais há anos, são íntegros e, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívocos causados. Erros, infelizmente, podem acontecer. Lamentamos profundamente todos os danos causados e trabalharemos intensamente para corrigi-los. Até aqui na nota você vê que a Federação Paulista, né,
reconheceu o erro da arbitragem, mas defende os seus árbitros, né? Basicamente ali falando dessa situação, que são pessoas honestas, escudo FIFA e tudo mais, né? Então, assim, é esperado essa manifestação, um pouco de atraso, pede desculpas pelos equívocos e pelo erro, né? Diz que vai investir em arbitragem, que já investiu mais de 6 milhões e meio. Isso está ali no restante da nota, tá? Diz que já pagou mais de 1 bilhão aos clubes paulistas nos últimos 4 anos, né? Valorizando o campeonato, né? E no fim, os dois parágrafos finais, vou trazer para vocês aqui do Reinaldo Carneiro Basco, o presidente, né? Vou trazer para vocês aqui. Eu dei uma resumida ali no restante. Diz assim, ó, no final. Continuaremos buscando a qualificação do quadro de árbitros, visando minimizar equívocos e que as partidas sejam sempre decididas pelos protagonistas do futebol, os atletas. E trabalharemos para aumentar a cada ano o investimento na arbitragem, que em 2024 já superou 6,5 milhões de reais. Por fim, quero reiterar meu pedido de desculpas ao goleiro Rafael, o qual já foi feito por telefone, divulgado publicamente. Tratou-se uma manifestação mal colocada, dando a entender que Rafael seria culpado pelo lance do pênalti, o que não é verdade. Atenciosamente, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente aí da Federação Paulista de Futebol. Antes tarde do que nunca o reconhecimento, né? Mas fica para o torcedor São Paulino aí e para o futebol essa mancha, né? Que o árbitro cometeu nessa situação do São Paulo aí em relação àquele pênalti contra o Palmeiras. O São Paulo também está em negociação intensa aí com o grego Evangelos Marinakis, né, dono do Olympiacos, ele que é um empresário forte no ramo portuário, né, tem navios, esse cidadão aí, ó, ele tem uma riqueza de 22 bilhões de reais, tá, gente? E o Casares vem negociando com ele aí as questões de investimento na base do São Paulo, para que o São Paulo se fortaleça e possa investir ainda mais em garotos já quase formados para trazer ali para as divisões de base do São Paulo e formar jogadores que possam ser vendidos. Nesse caso, esse empresário ele pretende investir cerca de 350 milhões de reais no São Paulo, na base do São Paulo, pelo período de 4 anos, esse investimento de 350 milhões de reais. E o benefício que está sendo acordado em princípio, né, é que ele receba uma porcentagem do lucro da venda desses garotos, tá? Não é uma venda da divisão de base do São Paulo, nada disso. Ele investe. Quando o garoto for vendido, ele tem uma porcentagem do lucro, algo em torno de 40%, 60% seria do São Paulo. E ele deteria ali, né, o benefício de ele comprar o jogador como preferência. Então, antes de qualquer um, é oferecido para ele. Se ele não quiser, outro clube pode comprar. Né? De repente, chega lá uma oferta para o São Paulo de 50 milhões de euros por um jogador da base. Se ele achar que ele tem que levar para o Olympiacos, por exemplo, ou para o Rio Ave, que ele também é dono do time lá de Portugal, do Rio Ave, ele é dono do Nottingham Forest também, esqueci de falar isso para vocês, na Inglaterra, desde 2017, ele pode optar por comprar e colocar num desses times. Se ele não quiser, é vendido. Se ele teve investimento nesse garoto, ele fica com 40% da venda e o São Paulo com 60% da venda. O memorando foi assinado e está encaminhado, né? E essas aí são as notícias do São Paulo para hoje, tá? Agora, nós vamos falar aí, falamos do São Paulo, nós vamos falar agora do Corinthians, tá, gente? O Corinthians, como eu trouxe aqui na matéria anterior, ele colocou aí os bilhetes à venda para a grande final diante do Palmeiras, nessa venda que vai ser feita somente online para os torcedores ali que são sócios em princípio, e depois um determinado horário e dia que eu vou trazer aqui para vocês, isso daí o ingresso passa a ser vendido para qualquer um, não sócios, né?
Então, eu acho que não vai chegar nesse patamar. Eu acho que os sócios vão esgotar esses ingressos, né? O grande problema estava sendo com o cambismo. E aqui eles não especificam ainda muito bem como é que ficou essa história de distribuição dos ingressos para sócios. Eu lembro que no último jogo, com 47 mil pessoas, é, somente 28 mil ingressos foram colocados à venda para os sócios torcedores. Os outros 19 mil, gente, não se sabe aí onde foi parar, mas tinha gente vendendo, né? Como forma de cambismo. São as situações que tem ali distribuição para empresário, para fornecedor, não sei o quê, e aí esses ingressos no meio do caminho são vendidos, né? São recebidos às vezes de graça, ou paga-se um preço menor, e os caras fazem cambismo do ingresso. Então o Corinthians segurou o máximo possível, fez reuniões para ajustar isso, para melhorar a questão da venda para os sócios torcedores. Os ingressos vão custar para a final, gente, valores entre R$ 38,00 e R$ 369,00 para os sócios, tá, gente? Com desconto aí, quem for sócio do plano, fiel torcedor, tá? Serão 7 etapas de venda, tá? Desses ingressos. Eu vou trazer já já essas etapas para vocês, mas vou trazer primeiro os preços aqui e a tabela para vocês irem acompanhando. Vou pôr na telinha e vou lendo aqui para o amigo do canal ficar bem informado, saber direitinho, né? Como é que vai funcionar essa parada aí. Então vamos lá, na telinha para vocês. Nós temos aqui, ó, no setor norte, né, 53% de desconto. O ingresso vai sair para quem é sócio Minha Vida, R$ 38,00. O Minha História e o Meu Amor têm direito aí à gratuidade, né, que eles pagam mais caro. No sul, 53% de desconto para quem é Minha Vida, mesma coisa, gratuidade para frente. No leste superior lateral, R$ 88,00 para Minha Vida. Para quem é Minha História, paga R$ 76,00. E no Meu Amor, leva o ingresso de graça. O superior central, 37% de desconto, R$ 88,00. E R$ 76,00 para quem é sócio Minha História. R$ 98,00 na leste inferior, para quem é Minha Vida, e R$ 83,00 para quem é o Minha História. O inferior central na leste, R$ 158,00 para Minha Vida, e o Minha História, R$ 137,00. E a partir do oeste superior, o Meu Amor aqui também começa a pagar, tá? No caso do Minha Vida, 250, do Minha História, 215 e do Meu Amor, 264. No caso do oeste inferior aqui no corner, né, são R$ 300,00 para Minha Vida, 257 para Minha História, R$ 318,00 para o Meu Amor. E no oeste inferior lateral, 350,00 para Minha Vida, 301 para Minha História, 369 Meu Amor. Lembrando que o ingresso para o torcedor comum que não é sócio, nessa linha de baixo que eu estou rodeando com o mouse aqui, ó, tá? Os valores são os seguintes: no norte 80, no sul 80, na leste superior lateral 140, leste inferior central 140, leste inferior lateral 160, leste inferior central 220, oeste superior 700, oeste inferior corte 750, mesma coisa para o oeste inferior lateral, R$ 875,00. Como vocês veem aí, ó, nessa tabelinha escrita um pouquinho maior para vocês aqui, ó, o que eu acabei de falar, né? Para esse jogo diante do Palmeiras, essa grande final que o amigo do canal aí não pode perder, né? Eu vou trazendo um pré-jogo aí muito bem feito sobre esse jogo na quinta-feira e estarei ao vivo no pós-jogo com o campeão paulista, que seja o Corinthians ou o Palmeiras, para trazer todas as informações para o amigo do canal, lembrando aí sempre, né, que a gente sempre está acompanhando aqui os 4 maiores times de São Paulo. Maravilha? Agora eu vou falar para vocês aqui como é que vai funcionar as vendas, né? Pois na segunda-feira, das 9 da manhã, era abertura para não pagantes e PCDs, tá, gente? E aí depois tivemos ali, às 11 da manhã, abertura para venda de estacionamento, proprietários adimplentes da Minha Cadeira, do plano Minha Cadeira, tá? Do fiel torcedor.
Aí, às 13 horas, foi aberto ali para o fiel torcedor que tinha 80 pontos, né? Na, na, na categoria, porque tem uma pontuação para quem vai, assiduidade, essas coisas. Às 15 horas da segunda-feira foi para quem tinha 60 pontos a mais. Às 17 horas foi para quem tinha 40 pontos ou mais, né? E depois, às 19 horas, para quem tinha 20 pontos ou mais. Na terça-feira, às 10 da manhã, para membros adimplentes, o fiel torcedor, né, terão acesso à compra do ingresso e estacionamento, tá, pela plataforma online fieltorcedor.com.br. E na mesma terça-feira, a partir das 19 horas, se você ainda não é torcedor, sócio torcedor, né, você vai poder comprar os ingressos naqueles valores que eu passei para vocês lá, se tiver disponibilidade, tá, gente? O que eu acho muito difícil ter a disponibilidade para esses ingressos, né, nesse caso aí do Corinthians, tá? Agora, nós vamos falar aí do que para vocês, gente? Nós vamos falar do Pituca, né? O Pituca, ele tem sido preterido pelo Caixinha, né? Está no banco de reservas. E não só isso, né? Ele perdeu espaço ali no meio-campo que tem sido formado ali pelo João Schmidt, pelo Gabriel Monteiro, pelo Neymar. Ele foi para o banco e a opção antes dele, gente, tá? Não é nem ele, tá? É o venezuelano que joga no meio-campo do Santos, é o Tomás Rincon, tá? Ele é que tem essa prioridade de entrada quando o Caixinha resolve colocar alguém naquela posição. Então ele recebeu algumas sondagens do futebol japonês, um clube da primeira divisão sondou, mas a janela fica aberta somente até o dia 26 agora de março, tá? Então, acho muito difícil que esse negócio ocorra, porque tem que haver uma tramitação de documentações por parte das federações, tudo. Acredito ser muito difícil que esse negócio seja feito, mas o Pituca, que disse que ia ser um ano da superação, ele vem para o banco de reservas, né? E o Caixinha não tem utilizado ele como titular. E o espaço dele pode diminuir ainda mais, né? Que Zé Rafael, que vem aí de contusão lá de uma cirurgia, né, do Palmeiras, que veio para o Santos, ele já está em fase final de recuperação do Santos. Deve aparecer em breve nos treinamentos de campo. Vai ser mais um volante brigando por essa posição. Eu acho que vai acabar sobrando por bom tempo quando o Zé Rafael estiver ok para jogar, tá, gente? Outra coisa que rolou no Santos é que Neymar, né, vem treinando já normalmente, sem a proteção na coxa. Já é nome certo o Neymar aí, provavelmente para a estreia diante do Vasco em São Januário. E o Neymar está otimista, né, em relação a isso daí. O Santos, que fez um jogo treino com o Sub-20 nesta segunda-feira, folga na terça-feira e volta a treinar novamente na quarta-feira, pensando no jogo diante do Vasco. É o Santos aí com o Neymar quase pronto, né? E com essa questão do Pituca ainda indefinida, tá bom? Essas informações do Santos para hoje aí. Agora, para fechar o nosso tour dos quatro maiores, nós vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras aí que terá, né, mais seguranças lá no jogo contra o Cerro, né? Quando o Palmeiras for jogar no Paraguai, vai ter essa segurança reforçada, segundo a Leila, né? E a Leila disse que não tem medo, tá? E não teme, tá? Por uma reação da Comebol por conta dos seus protestos, né? Por conta ali do que ela disse em relação a Comebol lá no episódio do Luigi, né? Então ela vem batendo aí muito forte a Leila em relação a essas questões do racismo. Ela diz que não é uma questão contra o Cerro Porteño, né? A questão é contra o racismo e que ela exige que punições sejam efetivadas
né? Independente da camisa ou do time, desde que tenha acontecido, o que ela quer que tenha o quê? Punições, tá, gente? Essa é a realidade. Ela cobrou muito aí, deu uma entrevista, né? E aí ela falou aí, eu tenho, abre aspas aí aqui para a Leila, em algumas situações, né? Onde ela faz umas colocações em relação a não ter medo, né? Abro aspas aqui para ela, vou trazer até na telinha para vocês aqui, ó, para vocês verem as palavras da Leila. Ela fala assim: ó, o que não falta a presidente do Palmeiras é coragem. Se fui eleita presidente desse clube gigante, foi para representar, lutar pelo clube e por nossos milhões de torcedores e atletas. Jamais poderia chegar no meu clube, olhar meus atletas depois do que ocorreu no Paraguai e não fazer absolutamente nada. Jamais isto vai acontecer, porque a presidente do Palmeiras tem coragem, respondeu a Leila. Essa foi uma das aspas, tá, gente? Tem mais aqui que eu vou selecionar para vocês, que ela foi batendo forte aí, tá? Ela falou, e abro aspas para a Leila novamente, ó. O que ela disse não tenho medo de que o clube seja prejudicado, porque tenho certeza que não vai acontecer. Estamos lutando pelo certo. É inadmissível algum clube ser contra o combate ao racismo, é inadmissível alguém ver o que eu vi, o sofrimento do meu atleta e não ficar sensibilizado. Nós, como dirigentes, formadores de opinião, não nos manifestarmos é um absurdo, reforçou a lei, certamente se referindo ao Flamengo, que não quis assinar a carta contra a Conmebol. Segue a Leila aqui, não tenho nada contra a Conmebol, tem contra as atitudes da Conmebol contra o racismo. Não foi a primeira vez que isso acontece do Palmeiras com o Ceni, é a terceira vez. O que pedimos é que as penas sejam mais pesadas, completou a Leila Pereira, que seguiu aí bombardeando, né? E falou o seguinte aqui em relação ao jogo com o Cerro. Vamos jogar contra eles aqui no Brasil. Não vamos ser hipócritas, existe crime de racismo, mas aqui punimos. Se acontecer no nosso estádio, serão punidos sim, com muita seriedade, de forma muito dura. Só assim a gente consegue coibir o crime, concluiu aí a Leila Pereira, batendo forte no combate ao racismo. Nós que trouxemos aqui proposta do São Paulo, a FIFA e a Conmebol, falando sobre punições esportivas, já que nesses outros países não tem combate como crime, né, como é aqui no Brasil, o racismo é crime, né? Então, o São Paulo mandou uma proposta de perda de pontos, exclusão. No vídeo que eu fiz anteriormente, vou pôr no card no final, se vocês quiserem saber o que o São Paulo propôs lá, tá? E aí eu digo aqui para você, amigo do canal, o que você acha, né? A lei está certa, está errada? Que nota você daria para a lei em relação a essa atitude diante do combate aí ao racismo? E o que você fala aí do São Paulo, né? É uma boa o investimento do Marinax para o São Paulo? Ou vai ser ruim? O São Paulo vai perder essa base para esse empresário por 4 anos? No caso do Santos, Pituca, você acha que deve ficar? Deve sair? Comente aí. E no Corinthians, achou bom o preço dos ingressos? Achou boa a prática do Corinthians colocar os ingressos tão em cima da hora para a venda? Comente com a gente. E claro, se gostou das informações, né? Deixa aí aquele like maroto, como diz minha opinião. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço.